Graça e paz, amém? Uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Isso aqui é uma igreja preciosa para nós, né? Como diz o Mateuzinho aqui, é igreja de irmão, né? Aqui a gente é vinculado a vocês, né? A gente está ligado e é uma alegria mesmo estar aqui. Desculpa a voz meio rouca, mas é legendário, né? Quem teve nessa montanha agora? Tem um bocado aí, que benção. Pela primeira vez? Agora que viraram legendário agora? Que benção, hein? Está todo mundo inteiro? Ou está igual eu, assim, meio baleado? Pois é, que benção, bom demais. Então vamos seguir aqui a palavra que eu creio que Deus tem para nós aqui. E essa palavra é baseada na história de um homem, de um personagem bíblico, de um herói da fé, um pouco controverso. Vamos dizer, um cara que viveu uma vida um tanto estranha, mas que é tido, né, em 2 Hebreus 11 ali, um herói da fé. Esse cara é Sansão. Sansão, um cara demais, um cara de uma história diferenciada, filho de uma mulher estéril, ou seja, de uma mulher que não podia ter filhos. Deixa eu desligar o celular aqui antes que esse trem comece a tocar. Mas ele bloqueou, pronto, sozinho. Não funciona, então fica quieto. Mas ele é fruto de uma promessa então para essa mulher. A gente não sabe o nome da mãe dele, né, mas sabe o nome do pai, mas não sabe o nome da mãe dele. E desde o ventre daquela mãe ele já tinha sido consagrado a Deus. Então, se você puder abrir sua Bíblia aí, Juízes capítulo 13, ali onde tem a história dele, começa a história de Sansão. Capítulo 13, a partir do verso 2. Juízes capítulo 3, verso 2 a 5. Diz ali: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça de seu filho, que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Até aí. Bem, a gente percebe então que Sansão, ele era um filho, uma criança, desde o ventre, já consagrado a Deus e com esse voto de nazireu, né? O voto de nazireu está lá no livro de Números, capítulo 6, depois você pode ler, você vai ver em detalhes. Mas ele basicamente, o nazireu tinha 3 obrigações. Essas obrigações normalmente eram temporais, era um tempo em que se escolhia se manter esse voto. Mas no caso de Sansão é por toda a vida, desde o nascimento até o dia que ele morresse, ele seria um nazireu. E basicamente 3 obrigações. A primeira dela é que ele não deveria comer ou beber qualquer coisa proveniente da uva, proveniente da vide, nada. Ele não deveria comer nada. Por quê? Qual que era o sentido disso? Qual era o grande sentido de não comer nada, não beber um vinho, beber um suco de uva, não comer uva? Por que não? Porque na palavra de Deus, a uva, o vinho, ele está ligado à alegria. Está muito ligado à alegria. Então o nazireu, ele estava declarando então que a fonte da sua alegria não estava no vinho, não estava na vide, não estava na uva, mas a fonte da sua alegria estava em Deus. A fonte da sua alegria era Deus. Então o nazireu, Sansão, deveria declarar isso todos os dias da sua vida, através desse voto. O segundo compromisso desse voto é que o nazireu não deveria cortar os seus cabelos. Ele deveria manter os cabelos grandes. Por que manter os cabelos grandes? Em sinal de humildade. Por quê? Porque naquele tempo o homem deveria ter cabelo curto. O cabelo longo é típico da mulher. Mas aquele homem, né, aquele nazireu, ele se declarava tanto seu amor a Deus, sua lealdade a Deus, sua obediência a Deus, que ele estava disposto a passar por qualquer tipo de humilhação por amor a Deus. Por amor a Deus, ele estava disposto, ele tinha um voto. Não tem problema se as pessoas vão olhar para mim, me julgarem mal, me terem um mau olhar a meu respeito, não tem problema, eu faço isso por amor a Ele.
Mais vale a minha fidelidade a Ele do que a percepção das pessoas, o que as pessoas pensam a meu respeito. Isso não importa, o que importa é o que eu tenho diante de Deus. E o terceiro compromisso é que ele não deveria tocar em nada morto. Ele não poderia tocar em nada morto, em nenhum cadáver, seja de animal, seja de pessoa, seja do que for, ele não poderia tocar naquilo. Por quê? Porque a morte, ela é proveniente de quê? Do pecado. Então esse era um voto, essa era parte do voto que deveria declarar a sua santidade. Então ele não tocaria nas coisas mortas, por quê? Porque ele se mantinha santo diante de Deus. Nem seus pais, nem parente, nem em caso nenhum, ele poderia tocar no morto. Por quê? Porque ele declararia a sua absoluta santidade diante de Deus. Ele deveria se manter assim. Então, às vezes, a gente pensa, a gente enxerga uma situação como essa e pensamos, meu Deus, que vida difícil, né? Que tudo muito reservado. Mas ele estava fazendo isso porque ele era um escolhido do Senhor, ele era alguém que, como a gente sabe da grande parte da história dele, é que Sansão tinha uma grande unção, não era? Qual que era a grande unção de Sansão? Ele tinha uma força extraordinária, né? Ele era tipo um Hulk, assim, né? Da Bíblia, né? Ele era um cara com uma força fora do padrão, fora do normal. Essa era a unção que tinha depositado sobre a vida dele. E é a única, não é? É única. Tem outro com essa unção na Bíblia? Não tem. Não tem ninguém mais com essa unção do Hulk, né? Tem um atleticano aqui na frente, ele está pensando no Hulk do Galo, né? Agora, mais de milhares de anos depois, fizeram um novo Hulk. Respeito aos cruzeirenses, né? Mas a gente tem um Hulk também. Mas essa unção era única dele. E tremenda, né? Depois vocês podem ler ali a partir desse texto que nós lemos, de Juízes 13, se você não leu ainda, mas tem vários feitos extraordinários que Sansão faz. Por exemplo, tem uma vez que um leão o ataca, e ele segura o leão pela boca e o rasga ao meio, com as suas mãos. Pensa nisso. É um super-herói, é um negócio demais, né? Ele, em certa feita lá, os filisteus chatearam ele, deixaram ele muito nervoso. Ele correu atrás, ele pegou, capturou 300 raposas, colocou fogo no rabo, amarrou de duas em duas pelo rabo, colocou fogo nelas e soltou nas lavouras dos filisteus para incendiar tudo ali. Então o cara, além de forte, ele era rápido. Porque pensa nisso, o cara pegar 300 raposas, não que raposa seja um bicho demais, né? Raposa é meio, né? Se é que vocês me entendem, né? Mas ele conseguiu pegar 300 raposas e incendiar toda uma lavoura. Outro momento, 1000 homens, 1000 filisteus vêm atacá-lo, porque eles já temiam, já sabiam que ele era um homem muito forte, um guerreiro muito forte, invencível. 1000 homens vêm atacá-lo de uma vez, e ele vence esses 1000 homens com uma queixada de burro na mão. Ou seja, a mandíbula de um burro, ele segura aquele osso ali, com aquela queixada, ele acaba com 1000 soldados filisteus. Da outra feita, já mais na frente na história dele, ele está na cidade ali de Gaza, e a cidade de Gaza pertencia aos filisteus, ele estava naquele lugar ali, e os filisteus descobrem que ele estava ali na cidade, e pela noite eles tramam um plano, fecham os portões da cidade, as cidades eram muradas, né? Eles fecham os portões da cidade para encurralá-lo e prendê-lo. O que Sansão faz? Ele arranca os portões da cidade e carrega os portões da cidade até o alto morro. Isso é mais ou menos uns 40 quilômetros de caminhada. Ele leva até o alto do monte, os portões da cidade sob os ombros. Tranquilo, né? Quem andou um pouquinho aí com o legendário, com a mochilinha nas costas, já ficou cansadinho, não foi? Imagina você carregar um portão, né? Um portão da cidade, né? Não é um portãozinho pequenininho assim, não, é um portão da cidade, é enorme, e ele fez isso. Bem, o que se espera de um cara desse? O que se espera de um cara com tanta unção assim, com tanto poder de Deus evidente? Se fosse você fazia o quê? Você ia usar esse poder para honrar a Deus? Ia ou não ia? Ou você ia usar esse poder para tirar onda? O que você ia fazer desse poder? Pensa na unção, pensa no diferencial que esse cara carregava sobre sua vida. No entanto,
Como é que Sansão foi viver? Ele foi viver a vida como ele queria. Ele não foi viver a vida que Deus viu para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Ele foi viver uma vida que o afastava cada dia mais dos propósitos dele. E talvez aqui nós vamos entrar então no momento da história dele, que talvez seja o momento mais conhecido da história dele, que é quando ele se envolve com Dalila. Sansão e Dalila, na década de ouro do cinema, lá na década de 50, década de 60 ali, fizeram até um filme, Sansão e Dalila, virou um romance hollywoodiano. Porque essa é a parte mais romântica da história, se é que a gente pode dizer assim. Só que essa história, só que esse momento, ele é muito trágico na vida de Sansão. Por quê? Porque Dalila, ela era o quê? Uma filisteia. Ela era do povo ao qual ele deveria combater. Ele deveria ter promovido a liberdade, a libertação de Israel de sob o domínio filisteu. Mas nesse momento aqui da sua história, o que ele faz? Ele se envolve com esse povo. Então abre aí sua Bíblia em Juízes capítulo 16, nós vamos ler um trechinho um pouquinho maior agora, do verso 4 até o verso 22. Então diz ali, Juízes 16, a partir do verso 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale do Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão. Bem, Dalila topou a parada, né? Topou o empreendimento e foi então falar com Sansão, foi se encontrar com Sansão. Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, os líderes dos filisteus trouxeram a ela, a Dalila, 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas como se fossem, com seus braços, como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. E ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. E ela então lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo e enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou,
Ela então chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um murinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Até aí. Então, o que a gente percebe dessa história aqui então, desse momento da história de Sansão? Sansão se envolve então com essa mulher chamada Dalila. Bem, e essa mulher tenta matá-lo por 3 vezes. Os homens da emboscada estavam dentro do quarto, escondidos atrás da cortina. Se uma mulher que você sai tentasse te matar só uma vez, o que você fazia? Conta para mim. Você ficava lá? Você falava: rapaz, mas ela é gente boa demais. Você topava a parada? Bem, se ela tentasse te matar pela 2ª vez seguida, você ficava lá? Caramba, mas por que Sansão ficou? O que levou Sansão a ficar ali? O que levou Sansão a não sair? A mulher tentou matar ele 3 vezes, na 4ª ela dá um jeito de acabar com ele. 3 vezes seguidas. Por que ele não sai dali? Bem, sabe o que tem de interessante? Quando eu lendo esse texto e buscando muito de Deus, sabe o que significa o nome Dalila? Alguém sabe aqui o que significa o nome Dalila? Dalila significa fraca. Sansão se envolveu com as suas fraquezas. Sansão deu asa, Sansão deu ouvidos, Sansão deu vazão à sua fraqueza. Ele se envolve com as suas fraquezas, e ao se envolver com as suas fraquezas, ele se torna vulnerável. Ao se envolver com as suas fraquezas, ele se torna escravo. Ao se envolver com as suas fraquezas, ele sequer tem a condição de tomar uma decisão minimamente racional. Cara, se livra da mulher, ela quer te matar. Mas ele está envolto e inebriado pelo quê? Pelo pecado. Pelo pecado da sua fraqueza. Ele se deixa levar. Apesar de toda a unção que ele carregava, ele se deixa ser derrubado por quem? Por um exército de filisteus? Pelo maior de todos os guerreiros filisteus? Por um Golias? Não. Ele se deixa cair por uma mulher fraca. Ele se deixa levar por uma mulher fraca. E isso muitas vezes acontece conosco. Porque a gente fala assim: Sansão tinha uma unção diferenciada que ninguém mais tinha. Mas será que alguém tem a unção que você tem? Você já parou para pensar que Deus separou e te chamou para alguma coisa que só você pode fazer? Para um lugar que só você pode ir? Para alcançar pessoas que só você pode alcançar? Para ser usado de forma individual, como Deus pensou em você antes que você estivesse no ventre da sua mãe? Então muitas vezes nós olhamos para Sansão é um tolo, Sansão é um bobo. Mas quantas vezes nós nos deixamos levar pelas nossas fraquezas e somos dominados por ela? E no fim, o que Sansão sempre pensava? Ela tentou me matar, mas quer saber? Eu dou conta, eu sou forte, nunca deu nada. Eu fiz isso e não deu nada, eu fiz de novo, não deu nada, eu fiz de novo, não deu nada. E quantas vezes a gente brinca com o pecado, nós homens, brincamos com o pecado, nos envolvemos com a nossa fraqueza e a gente fala: não deu nada. O que tem? Eu fiz de novo e não deu nada, achei que Deus ia me acabar comigo, não deu nada. Minha mãe até falou alguma coisa, minha esposa até falou, meu pastor até falou: irmão, se arrepende, para com isso. Dá nada não. Tem nada a ver. Não vou pedir para você falar quem já pensou assim, não, misericórdia. Mas quantas vezes a gente fica confiando na nossa religiosidade? Quantas vezes a gente confia na religiosidade? Sansão confiava em quê? Olha, se eu não comer da uva, se eu não beber da vide, está tudo certo. Se eu não cortar meu cabelo, está tudo ótimo. Se eu não tocar naquilo que é morto, está tudo ótimo. Mas onde é que estava o coração de Sansão? Ele vivia de aparência.
O que Sansão preservava era só aparência, porque ele vivia se enrolando em situações, e essa chega à extrema situação com Dalila. E ele vai se enrolando cada vez mais e pondo sua própria vida em risco. E ele vai ali se enrolando. Pensa nisso, a mulher tenta te matar. E ela fala: mas você não me ama. Você não contou como é que eu te mato. Olha que coisa. E não é assim? E o pecado não é assim? E o pecado não é assim, ele não perde cada vez mais. A gente está só entre homens aqui, então pode rasgar o verbo. Não pode, pode, meu Deus? Pode, não pode? A gente se envolve com pornografia e o que tem? E o que tem se eu gastar um dinheiro com isso? E o que tem se eu gastar um dinheiro com prostituição? E o que tem se eu me envolver um pouco mais? Se eu der um pouco mais um passo um pouco mais para dentro? E agora a moda é, eu me envolvo com o jogo, com os bets aí, né? Com o tigrinho. Por quê? Porque isso vai me dar uma vida fácil, e eu dou um passo para dentro. Mas o que dá? Eu ganho, mas eu perco muito mais. Mas não, mas vai dar certo, eu dou um passo para dentro. Aquilo está me matando, mas eu estou dando outro passo para dentro. Eu tenho amigos psiquiatras, que eles falam: pastor Rodrigo, você não acredita, isso está matando as pessoas. Tem gente compulsivamente, tem gente que já chegou à dívida de 300 mil reais, perdeu tudo que tinha e que não tinha, devendo todo mundo, devendo a família, devendo tudo, pôs o apartamento a risco, pôs tudo que tinha a risco, está acabando com o casamento, mas cada vez mais dá um passo para dentro, ao invés de um passo para fora. O pecado está matando, mas ele fala: não, mas não vai dar para sair. Não, mas vai dar para sair, ele dá um passo para dentro. A gente olha para a história de Sansão e fala: cara, Sansão era um louco, mas não parece tanto com a gente. Parece tanto com a gente. Sabe, o Sansão não percebe que ele está prestes a perder tudo, porque cada hora que o diabo está ali tentando ele não percebe. Ele simplesmente vai se inebriando com o pecado. Ele vai brincando com o pecado. E o que o diabo quer? Você acha que o diabo quer mexer na sua religiosidade? Você acha que o diabo quer mexer na sua aparência? Não. Você acha que o diabo está aí se você vai usar uma camisa do Legendário, um boné do Legendário? Ele não está nem aí para isso. Ele não está nem aí para isso. Você acha que ele está ligando se você vai usar uma camisa escrita Jesus no peito? Ele não está nem aí para isso. Ele não está nem aí com aquilo que é a aparência. Ele não está nem aí para isso. Porque a aparência é bom para ele. Porque o que ele quer de verdade é o quê? É o coração. Nesse mesmo texto de Juízes, capítulo 16, só que no verso 15 a 17, só que na versão Almeida Revista e Corrigida, olha como que traz o fim da história. Então ela, Dalila, lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo, o seu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, me enfraqueceria e seria como todos os homens mais fracos. O diabo não está nem aí com a sua religiosidade, com a nossa religiosidade, com aquilo que a gente veste por fora. Ele quer o quê? O nosso coração. A palavra de Deus diz que quando ele descobriu o seu coração, tudo foi embora. O que o diabo quer é o nosso coração. O diabo nunca lutou com os religiosos, ao contrário, ele cultivou os religiosos. Quem lutou contra religiosos foi Jesus. Quem abominou o religioso foi Jesus. Por quê? Porque Jesus se importa com o coração de verdade, com o relacionamento verdadeiro com ele. E Sansão brincou com o pecado, até que ele o quê? Entregou o coração. E quando ele entregou o coração,
o que acontece? Que a palavra diz o quê? Que Deus o deixou. Deus o deixou. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 4:23, alguns devem saber até de cor: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Temos que aprender a guardar o coração. E o diabo, ele vai sendo astuto e nos empurrando e nos convencendo de que vale a pena dar um passo a mais para dentro do pecado, até a hora em que a gente o quê? Negocia o coração. E o coração que nós tínhamos entregado a Cristo, o coração que nós tínhamos entregado a Jesus, a gente toma de volta e entrega ao pecado. A gente entrega a nossa fraqueza, a gente entrega ao pecado. A gente se rende a isso. E a gente se perde. Sabe, não tem jeito, quando a gente dá vazão aos desejos pecaminosos, a gente perde o controle. Nenhum de nós aqui é capaz disso. Nenhum de nós é capaz. Por isso que a palavra de Deus, ela diz o quê? Resista ao diabo. A palavra de Deus dá uma ordem: resista ao diabo e ele fugirá de vós. E ele diz o que sobre a tentação? Hein? Fuja da tentação. Mas normalmente a gente faz o quê? A gente foge do diabo, porque a gente morre de medo dele, e encara de peito aberto a tentação. Não tem problema não, eu sou forte, sou crente, já tem tempo que eu ando com o Senhor e eu encaro de frente a tentação. O que vai acontecer? Meu amigo, nenhum de nós foi feito para poder enfrentar a tentação. Nenhum de nós. Nenhum de nós dá conta. Nenhum de nós dá conta de resistir a essa carne por muito tempo. Não tem jeito. Essa carne, ela é corrompida, ela é, como dizia o pastor Márcio Valadão, né? Carne não converte. O espírito converte, a alma converte, mas a carne não converte não. Ela se mantém ali ainda dependente do pecado. E na hora que ela sente o cheirinho, ela, é isso aí que eu quero. E o que eu tenho que fazer? Ir embora. Eu não me envolvo com a minha fraqueza. Por quê? Porque se eu me envolver com a minha fraqueza, é morte. É morte. É morte certa. E não tem jeito a gente achar que não vai, o resultado não vai dar nada. Não vai dar. Sansão é um exemplo disso. Apesar de tanta força, de uma unção tão extraordinária, ele caiu com uma mulher fraca. Assim a gente vê tanta gente preso em vício, tanta gente presa em relacionamentos indevidos, tanta gente presa naquilo que não deveria viver, pecado. Por quê? Porque se entregaram a elas. Porque negociaram o coração, entregaram o coração. Entregaram o coração. Mas vejam que interessante o fim da história de Sansão, né? Sansão começa um novo momento da sua história quando lhe são furados os olhos, não é? Os filisteus furam os seus olhos porque queriam fazer dele uma chacota, né? E Sansão começa o quê? Empurrar moinho. Aquele moinho ali onde se moíam os cereais, usava os animais para poder mover. Agora Sansão está lá, ó, empurrando. Sua grande força, sua grande unção agora é para quê? É para andar em círculo. Não tem jeito, gente. Sua vida está andando em círculo. Se a sua vida está andando em círculo, você não está saindo do lugar. Cuidado, irmão, porque provavelmente quem está cuidando e quem está direcionando a sua vida não é o Senhor, porque o Senhor nos conduz de glória em glória. Quem nos conduz em círculo, que não sai do lugar, não é o Senhor, é o inimigo. É o inimigo. Mas é muito interessante a gente ver que a gente acha que às vezes que Deus é punitivo, né? Deus puniu, né? Deus puniu Sansão, ele merecia, não merecia? Merecia tomar um couro de Deus? Merecia? A gente acha que Deus é punitivo, não é? Ah, furar os olhos, agora ele vai ficar empurrando também, morre assim também, cachorro. Você é um sem vergonha, você fez tudo errado, né? Agora você merece isso aí. Mas é assim que Deus age? Não. Não é assim que Deus age. O último trecho do capítulo 16 de Juízes, olha o que diz lá. Os líderes dos filisteus se reuniram a partir do verso 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom e para festejar.
comemorando a sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou a Deus, o Deus deles, né? O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritavam: tragam Sansão para nos divertir. Sansão, de herói, vira bobo da corte. Vira o bobo da corte ali. Quando puseram ele entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: põe-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou a Deus, ao seu Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sabe, a gente pode achar que Deus é mau, que Deus estava punindo Sansão, mas não. O que Deus estava fazendo? Resgatando Sansão. Porque no momento em que Sansão perdeu a visão humana, a visão física, a visão dessa terra, o coração dele começa a se voltar agora aonde? Para Deus. E essa é uma das poucas vezes que nós vemos na história de Sansão, ele orando, ele clamando a Deus. Aquele cara que não dependia de ninguém, que fazia tudo segundo a sua própria força, agora ele clama a Deus. E vai ficando claro para nós o quê? Que a unção de Sansão, sem bagunça, que a unção de Sansão não tinha nada a ver com o quê? Com o cabelo. Porque aqui passaram alguns poucos dias, e o cabelo humano, ele cresce em média em 30 dias, 1 centímetro. Então, por mais que tivesse passado algum tempo, ele cresceu alguns milímetros. É pouco demais. Ele tinha tranças que desciam pelas suas costas. A força de Sansão não estava no seu exterior, não estava na sua religiosidade, não estava no seu voto. A força de Sansão estava no seu coração entregue a Deus. A força de Sansão estava ali em o quê? Na intimidade com o seu Deus. E na hora que ele retoma a sua intimidade, na hora que ele o busca de novo, o que Deus faz? Restaura o propósito dele. E qual era o propósito de Sansão? Libertar o povo de Israel dos filisteus. E por isso a palavra diz: Sansão matou mais pessoas, tendo entregue a sua vida para cumprir o propósito, do que em toda a sua vida. Sabe, o que o Senhor quer de nós homens, não é uma religiosidade, não é frequentar a igreja, porque frequentar a igreja é uma bênção, mas onde é que está seu coração? Frequentar a igreja, vir a um culto, estar aqui no meio dos homens aqui, ser um legendário, servir a igreja, não é para cumprir alguma coisa diante de Deus, mas é porque isso faz sentido no meu coração. Eu o amo, por isso eu sirvo. Eu o amo, por isso eu me junto à igreja, aos filhos de Deus, para adorar. Sabe, cada um de nós tem que abandonar mesmo a ideia da religiosidade, a ideia de achar que pecado não vai dar nada. A promessa de Deus, e a palavra de Deus diz: pecado mata. Pecado mata. Não brinque com o pecado. O pecado vai gerar morte, o pecado vai matar coisas em nós. O pecado vai matar ações, vai matar propósito, o pecado vai matar família. Sabe, Sansão vai deixando isso tão claro. Mas quando os olhos de Sansão, não mais os físicos, mas o espiritual, se volta a Deus, todo o propósito é restaurado. Todo o propósito de Deus é restaurado. Sabe, ele começa a clamar a Deus. Ele começa a buscar de Deus ali. Ele começa de novo a viver o propósito de Deus. Sabe, eu vim aqui para dizer para você: Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. Deus quer cumprir o propósito. Mas para que Deus cumpra esse propósito na sua vida,
você tem que lhe render o coração. Você tem que dizer: Senhor, o meu coração é seu. Senhor, eu abandono as minhas outras paixões. Senhor, eu abandono minhas Dalilas. Eu abandono as minhas fraquezas. Eu abandono tudo para viver para o Senhor. Relembro aqui essa história de Sansão tão trágica. Mas Sansão é um herói da fé. Sansão é um herói da fé, mencionado em Hebreus 11. Ele é reconhecido como um herói. Sabe, na nossa história, não importa muito como a gente começa. Às vezes a gente começa meio fraco, meio dando uns tropeções. Sabe o que importa mesmo? É como que a gente termina. Porque levar o propósito de Deus até o fim da vida não é coisa fácil. Não é coisa fácil. É coisa para homem. Para homem que é forte fisicamente, não necessariamente, mas que é forte no coração. Mas que é forte na sua decisão diante de Deus. Sabe, Sansão, ele se arrependeu. Sansão, ele viu que ele estava negociando coisas que não podia negociar. Ele estava lidando com coisas que não podia lidar mais. Ele não podia fazer isso. Agora, e você? E você, homem? Jovem, já maduro, casado, solteiro. Aonde está seu coração? A palavra de Deus diz para nós, Jesus nos ensina no Sermão do Monte: aonde tiver o seu coração, ali está o seu tesouro. É aquilo que você guarda, é aquilo que você valoriza. Aonde está seu coração? Sansão negociou o coração dele, mas o Deus misericordioso usou da circunstância para resgatá-lo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Deus não tem ponto final para nós. Ele tem segunda chance, Ele tem terceira chance, Ele tem quarta chance. Ele é um Deus misericordioso. Enquanto tivermos fôlego de vida, tem chance. Se você está aqui, você tem fôlego de vida, tem chance para você. Tem chance para você, tem chance do propósito de Deus se cumprir na sua vida. Tem chance do propósito de Deus se cumprir através da sua vida. Tem chance de toda a vontade, toda a unção, de tudo aquilo que Ele pensou para você se cumprir na sua vida. Talvez você pense assim: não, mas pastor, você não entende, já fiz muita besteira, já era. Você está falando, não tem ponto final para Deus. Ele quer fazer infinitamente mais do que tudo podemos pedir ou pensar. Ele tem isso para nós. Ele tem vida abundante, mas a vida abundante no padrão dele, não no nosso padrão. Mas para isso a gente tem que parar de negociar. Você tem negociado sua fé, meu irmão? Você tem negociado seu coração? Sabe, agora é a hora que eu quero convidar vocês, peço licença. Se puder fechar seus olhos, esquece quem está do seu lado. Esquece seu amigo, seu irmão, seu parente, seu pai, esquece. Mas começa a pensar. Será que você tem negociado sua fé? Será que você tem negociado a sua unção, o seu chamado, o seu propósito? Talvez você fale: eu não sou um Sansão. Cara, Deus tem uma unção sobre sua vida que é só sua. Ele tem um propósito para cumprir através da sua vida, na sua vida, através da sua vida, que é único. É único, não existe outro igual a você. Não existe. Mas você tem negociado seu coração? Se você negociou, agora é hora de pedir perdão. É hora de você acertar as contas e falar com Deus: Deus, eu não quero chegar no ponto de Sansão, de ter que ficar cego para enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero ficar cego. Já ia chamar já o irmão do teclado para dar aquela unção diferente. Mas pensa aí, você tem negociado? Pede perdão, conserta diante de Deus, conserta diante dEle. Ele tem perdão para dar, Ele tem segunda chance para dar. Não desiste, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de Sansão, Ele não desiste de você. Ele tem sua segunda chance, Ele tem a terceira. Mas Ele precisa do seu coração. Ele só pode se mover se você entregar seu coração. Então essa noite eu creio que é noite de conserto. É noite de chamar homens fiéis. Homens com o coração entregue nas mãos do Todo-Poderoso. Homens que podem dizer: eu pertenço ao meu Senhor Jesus. Eu tenho um só Senhor. O meu coração pertence somente a um Senhor.
Eu não me atrevo a servir dois senhores. Eu tenho um só Senhor. Diz para Ele aí: Senhor, eu me nego. Eu estou disposto a me negar, a não entregar as minhas fraquezas. Me fortalece, Senhor. Restaura a minha unção. Fala com o Senhor. Restaura a minha unção, Senhor. Restaura o propósito. Eu quero ser bênção na minha casa. Eu quero ser bênção no meu trabalho. Eu quero ser bênção na minha família. Eu quero ser bênção na igreja. Tem gente aqui que desde muito novo ouve: Deus tem propósito para a sua vida. E hoje está se vendo meio travado, meio andando em círculo. Mas Deus veio para te libertar nessa noite. O Senhor veio te libertar nessa noite. E você não vai mais andar em círculo. Chega. Você vai andar de glória em glória. Agora chegou o tempo de você subir de glória em glória. Você andar e dar passos agora em direção àquele propósito que Deus tem para você. Creia. Aquela cruz foi por você. Aquela cruz foi para te salvar. Aquela cruz foi para assumir toda a culpa que pesa sobre os seus ombros. Quem te chama é o Deus misericordioso. Ele só precisa do seu coração. Ele só precisa do seu sim. Só precisa de você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não sou o mais adequado. Eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou frágil. Mas Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Diz para Ele: eis-me aqui. Me perdoa, mas conta comigo, Senhor. Diz para o Senhor corajosamente: nada pode nos separar do amor de Deus. É o que a palavra nos afirma. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. O diabo não tem poder de nos separar do amor de Deus. Ele quer restaurar o sonho que Ele tem na sua vida. Ele quer restaurar o propósito. Você só tem que lhe ofertar o coração e dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Por isso eu quero te convidar aqui num ato profético. É ato profético. Se você está dizendo mesmo para Deus nessa noite, você já está falando